Parte 3. O som de metal se chocando ecoou. Uma visão inacreditável se desenrolou diante dos olhos de Shalltear. O fio da lâmina se encravou no ombro dela, até chegar ao seu coração sem batimentos. A armadura carmesim de Shalltear foi tingida em um tom de vermelho ainda mais escuro. E ela recuou, olhando atônita para Ainz. Ainz segurava uma katana em sua mão. Era uma Nodate gigantesca envolvida em descargas elétricas. A lâmina cortou a armadura de Shalltear como se fosse papel. A armadura de Shalltear era de classe lendária. Apenas algumas raras armas da mesma classe poderiam cortar essa armadura com tanta facilidade. Então, havia apenas uma resposta. Sim, Shalltear gritou o nome daquela lâmina enquanto cuspia sangue. Takemikasuchi MK8. Shalltear saltou para trás, evitando o golpe da Nodate. O fato dela ter saltado muito além do alcance impressionante da espada era um sinal de como ela estava assustada com aquela lâmina. No entanto, ninguém zombaria de Shalltear por fazer isso, menos ainda se fossem habitantes da grande tumba de Nazarick. Em vez disso, seriam compassivos com a ação dela. Isso porque todos temiam essa arma, ainda mais por ser a arma de um ser supremo. Eles temiam a visão dessa espada, batizada em homenagem a Takemikasuchi, um dos 41 seres supremos. Eu não disse, Shalltear. Ainz Ongom é invencível. Ainz avançou, e Shalltear imediatamente deu 2 passos para trás. Ainz então calmamente disse: Shalltear, você deveria saber disso. Ainz Ongom é o poder combinado de 41 seres. Você jamais teve chance de vencer. Suas palavras soaram com absoluta confiança e máxima segurança. A perigosa batalha de antes tinha sido como pisar em gelo fino, onde um passo em falso poderia mandá-lo para o fundo do lago. Mas agora, Ainz tinha trazido a batalha para o seu inimigo. Atualmente, a mana de ambos tinha sido reduzida a 0, mas a HP de Shalltear ainda era maior. Entretanto, depois de usar o feitiço de guerreiro perfeito para se tornar um guerreiro de nível 100, os atributos de Ainz superaram muitos de Shalltear, que não era uma guerreira pura. Além disso, o equipamento atual de Ainz era superior ao dela. Isso significava que a batalha desfavorável de antes eram agora águas passadas. O homem que inverteu a pior das situações avançou com passos firmes e constantes. Shalltear Bloodfallen. Abra os olhos e testemunhe o poder do governante da grande tumba de Nazarick, aquele que reuniu os seres supremos, o homem a quem você louva a plenos pulmões. Essas palavras foram o sinal para o ataque. Ainz deu um passo à frente e atacou com a Nodashi. Shalltear saltou para longe, preparando-se para esquivar como antes. Seu objetivo era contra-atacar Ainz assim que ele deixasse alguma abertura. Obviamente, era difícil ser preciso usando a Nodate Takemikasuchi MK8, mas o mesmo valia para a lança-Spjut. Como um relâmpago, a Takemikasuchi MK8 rasgou o ar enquanto descia, e então a ponta da lâmina parou na frente de Shalltear, que estava se preparando para pular antes de desferir sua investida a toda velocidade. Independentemente de quão forte fosse, era muito difícil parar um golpe de força total no meio do caminho. Isso era especialmente verdade quando se usava uma arma grande e pesada. No entanto, Ainz fez exatamente isso. Isso porque ele não usou toda a sua força para atacar. Em outras palavras, ele sabia que o golpe seria evitado. Então, deliberadamente criou uma abertura. A continuação desse ataque também foi planejada, assim como qual ataque seria o seguinte. Foi um movimento instintivo e natural para um guerreiro. Ainz simplesmente forneceu a força corporal para transformá-lo em realidade. Contudo, ele provavelmente não teria considerado essas questões se não tivesse trocado golpes com uma guerreira habilidosa em Erantel. Sem essa experiência, ele provavelmente teria desencadeado poderosos ataques subsequentes que fariam a terra tremer, e com isso deixaria várias aberturas para Shalltear atacar à vontade. Mesmo depois de se tornar um guerreiro de nível 100, ele não teria sido capaz de utilizar plenamente as habilidades de um guerreiro, então os ataques acabariam sendo desperdiçados. Assim como dirigir um carro, existe uma grande diferença entre alguém ter uma carteira de motorista e alguém estar acostumado a dirigir em rodovias. Ambos podiam operar um carro, mas suas reações a mudanças súbitas em situações adversas seriam drasticamente diferentes. Em outras palavras, o que contava era a experiência.
Durante esta batalha com Shalltear, Ainz sentiu que aquela experiência se tornou uma poderosa arma. Vai ser difícil desviar disso. Isso foi o que Shalltear calmamente pensou quando viu a ponta da espada vindo ao seu encontro como um raio. No entanto, ataques de estocada eram movimentos arriscados. Alguém poderia usar as fraquezas de um ataque de estocada para transformar uma situação perigosa em uma oportunidade. Realmente não há mais nada que eu possa fazer. Shalltear ergueu a mão para aparar a investida, tendo decidido sacrificar seu braço esquerdo. Quando a lâmina perfurou sua palma, Shalltear torceu sua mão esquerda, desviando com sucesso a investida para o lado. Não penetrou em seu peito, mas a ponta da espada ainda passou pela palma da mão esquerda, no músculo e osso, até que estava profundamente enterrada no braço esquerdo de Shalltear. Além disso, a eletricidade ao redor da Nodashi percorreu o corpo de Shalltear por inteiro. Embora ela fosse uma morta-viva, a ponta da espada penetrando selvagemente ainda enchia Shalltear de algo parecido com um sentimento de terror, mesmo mantendo os cantos de sua boca levantados. Era um sorriso. Não aquele que uma pessoa ferida deveria fazer, mas também não era um sorriso de coragem. Afinal, era isso que Shalltear pretendia. Shalltear tensionou o braço esquerdo, e então a Nodachi parou, imobilizada por seus músculos. Uma estocada mal executada poderia acabar deixando a arma presa na carne do inimigo, ou em algum objeto. Por isso era preferivelmente evitada em combates. Ou seja, tinha mais riscos que benefícios. Shalltear sabia bem disso, e por isso sacrificou o braço esquerdo para forçar uma abertura na defesa de seu oponente. Ela não poderia ter feito isso se não conseguisse travar Nodashi em sua mão esquerda num instante antes de ser perfurada. Uma façanha que ela tinha que executar dentro de décimos de segundo. Tem uma abertura na sua defesa agora. Agora que sua Nodachi estava presa, Ainz não tinha como defender-se contra a lança Spjut. Enquanto Shalltear movia a lança na velocidade da luz, ela mais uma vez viu uma visão surpreendente. Ainz soltou a arma de classe divina em suas mãos, um item mágico do mais alto nível criado pelos seres supremos, e então retirou um dos vários palitos de madeira que ele tinha na cintura. O senhor ficou maluco? Acha mesmo que um palitinho desses pode bloquear a lança Spjut? É sério que abriu mão de uma arma de classe divina? Perdeu a noção do perigo? Certamente. Não continuar segurando a espada de Takemikazuchi foi uma decisão sábia, mas não havia nenhuma maneira que ele poderia ganhar depois de perder essa arma. Com um sorriso de zombaria no rosto, Shalltear prometeu fazer Ainz sofrer mais do que sua mão esquerda. Ela fez a investida com a lança Spjut com toda a sua força, e então foi desviada, com um som claro e nítido de metal contra metal. Shalltear então exclamou em surpresa. O palito de madeira não estava mais na mão de Ainz, e em seu lugar havia 2 kodates que haviam defletido a lança Spjut. Um era tão brilhante quanto o sol, enquanto o outro brilhava com a luz pura e suave da lua. As mãos de Ainz, que agora seguravam as kodates, soltavam fumaça. Parece que essas armas eram a ruína dos mortos-vivos. Me desculpe, mas você falou alguma coisa sobre minha defesa estar aberta, Shalltear? Como? O que é isso? Shalltear não podia sentir o peso da arma que havia perfurado seu braço esquerdo. Havia desaparecido, como se não pudesse existir no mesmo mundo que as novas armas que Ainz manejava. Shalltear sentiu que a arma havia retornado ao seu local de origem. Não há técnica alguma. Do que adiantaria usar uma arma em cada mão se não posso usá-las direito? Seria mais sensato usar apenas uma e fazer algo útil? Ainz murmurou, lembrando de uma conversa com alguém que tinha ficado no passado. Mas o que isso tem a ver? Shalltear não conseguia entender o que Ainz queria dizer com aquelas palavras, e depois de perder o equilíbrio, o kodate iluminado pela luz da lua moveu-se para ela. O ataque em direção ao pescoço de Shalltear foi um blefe. A kodate alterou seu curso com agilidade e acelerou rumo ao ombro dela. Por uma margem muito pequena, a lança Spjut conseguiu desviá-la. Ainz aproveitou a oportunidade para se aproximar ainda mais de Shalltear. Como seu inimigo estava usando uma arma muito grande, aproximar-se tornaria mais difícil para o adversário manusear a arma. Esse era o pensamento de um veterano, alguém que estava intimamente familiarizado com essa ideia. E então, a outra kodate, a iluminada pela luz do sol, cortou pela abertura na defesa da lança Spjut e levemente perfurou o corpo de Shalltear. Ah! Ela gemeu de dor.
Na verdade, simplesmente o sentimento de ser esfaqueada não havia doído muito. O problema era a agonia que vinha da energia elemental sagrada que trucidou seu corpo morto-vivo como veneno. Essa dor sim era muito mais difícil de suportar. Ainz moveu a Kodate de um lado para o outro enquanto ainda estava dentro dela, como se para abrir uma ferida com o serrote. Saia de perto de mim! A distância entre Shalltear e Ainz era estreita demais para ela usar a lança Spjut, então Shalltear o chutou para longe. Ele bloqueou o golpe com o Manodachi, mas não pôde resistir totalmente ao chute, e então foi jogado para trás. Nesse momento, Shalltear viu que as mãos de Ainz haviam liberado as Kodates, e no lugar ele segurava outro palito de madeira. Então, quando o palito foi quebrado, uma manopla enorme de aparência selvagem englobou a mão de Ainz. Aquela manopla era tão grande que quase se arrastava no chão. "Tome isso!" Quando Ainz gritou, ele deu um soco nela. Shalltear levantou reflexivamente a lança Spjut para se defender, mas o enorme impacto viajou através da lança e inundou todo o seu corpo. Shalltear gritou pateticamente quando foi jogada para trás, como se atingida por uma bola de demolição. O acerto não causou muito dano, e a lança Spjut conseguiu bloquear ataques físicos, mas o efeito do coice foi o suficiente para superar o limiar de proteção dos itens mágicos. Ela recuperou seu equilíbrio perdido rapidamente graças a seus itens mágicos, mas algo ainda a tirava do sério. Como ousa me fazer dar um grito tão ridículo? Vou me certificar de que grite assim antes de despedaçá-lo. O quê? Seus olhos mudaram. E quando ela viu um enorme globo de luz, a agitação de Shalltear desapareceu. Aquele clarão de luz do sol veio do arco que Ainz havia sacado. A flecha de luz foi naturalmente apontada para Shalltear. Não, nem pensar. Como é possível? Esse é o arco Yi? Essa arma tinha o nome do herói mitológico que havia abatido o sol enquanto a China era apenas um conglomerado balcanizado de países menores. E também a principal arma do Ser Supremo que criou Shalltear. Todos os guardiões tinham proteção contra armas de longo alcance, então não precisavam se preocupar com projéteis normais. No entanto, aquelas flechas de luz não causavam dano físico, e sim dano elemental. Em outras palavras, seriam computadas como ataques mágicos, então as defesas naturais dela seriam inúteis. Droga, não tenho mais mana, não posso nem me defender com magia. Estou sem habilidades também. Se eu soubesse disso, teria economizado. Não. O fato de que ele havia usado toda sua mana e habilidades foram resultado de sua batalha anterior. Em outras palavras, ela seguiu o roteiro de Ainz Gon ao pé da letra. Os olhos de Shalltear ficaram vermelhos e ela gritou. Essa era a expressão de alguém que não havia percebido seu erro. E então ela recuperou a determinação ao ponto de não admitir a derrota. Maldito! Como obteve a arma do Perorontino-sama? Isso foi tudo parte do seu plano? Como preparou todas essas armas? Onde as escondeu? É uma habilidade que se ativa depois que o senhor quebra esses palitos? O que estava acontecendo aqui? Era como se o próprio mundo estivesse se moldando e ajudando Ainz. Um bom mágico nunca revela os segredos de seus truques. Truques? Um truque não é capaz de conjurar a arma do Perorontino-sama. Bem, você tem razão. Eu sei que isso é um pouco desrespeitoso, mas indo direto ao ponto, eu estou usando itens de dinheiro. Entendeu agora? Tudo o que você fez até agora foi dançar na palma da minha mão. Um orbe de luz totalmente carregado foi atirado na direção de Shalltear. Ela sabia que era inútil, mas mesmo assim tentou bloqueá-lo com a lança Spjut. E então seus arredores foram envolvidos por uma explosão de brilho intenso. Shalltear tentou manter seus pensamentos em ordem, enquanto o esplendor sagrado churrascava seu corpo inteiro. Recuar era inútil, e se isso acontecesse, não havia nada que ela pudesse fazer além de deixá-lo matá-la ao seu bel prazer. Aquela armadura branca tinha alto poder defensivo, mas Ainz não sairia ileso de um golpe da lança Spjut. Tudo o que ela podia fazer era contar com as propriedades de absorção de HP de sua arma ao abandonar toda a defesa e se concentrar em um ataque de tudo ou nada. Shalltear deu voz a um grito de guerra que não combinava com seu belo rosto, mas em resposta recebeu somente uma voz fria e nítida. As chances de vitória são de 7-3. Creio que não preciso dizer quem é quem. Ainz levantou lentamente um machado de cristal vermelho que emitia um brilho púrpura. Era um machado de aparência ameaçadora.
Ao ver isso, Shalltear hesitou em avançar, mas no final deu um passo à frente. Afinal, não havia mais para onde correr. Sua determinação é admirável, mas este será seu fim, Shalltear. Enquanto isso, na grande tumba de Nazarick, Ain-sama irá vencer. Cocytus falou enquanto assentia com a cabeça. No entanto, Demiurgo, que não tinha conhecimento de um guerreiro, não tinha certeza do resultado. Naturalmente, Demiurgo tinha absoluta fé na vitória de seu mestre. No entanto, ele precisava saber mais sobre a situação para fazer uma análise lógica. E assim ele expressou a dúvida em seu coração. Por que diz isso, Cocytus? Não deveria demorar mais um tempo para determinar se a vitória é certa? Shalltear abandonou a defesa para um ataque de tudo ou nada. Eu faria o mesmo na situação dela. Exato. O Ain-sama mudou de arma uma após a outra. Em outras palavras, ela não tem ideia das armas que o Ain-sama possui. Sob essas circunstâncias, onde Shalltear não tem mais conhecimento, ela concluiria que fugir era uma opção tola depois de testemunhar tamanha proeza. Assim, tudo o que ela pode fazer é encurtar a distância até o alcance de ataque de sua lança Spilt e então lutar freneticamente. O fato dela não poder mais usar habilidades e magias só contribui para isso. Bem, pelo menos é o que eu acho. Entendo. Então é por isso. Afinal, só você pode entender a totalidade das armas que os seres supremos não nos mostraram, Cocytus. Sei apenas seus nomes e efeitos, mas nunca as vi em ação antes. Entendo. Eu acho... Bem, embora não esteja a par dos detalhes... Em outras palavras, agora que Shalltear está comprometida em atacar, Ain-sama trouxe aquele machado... qual o nome? Chupa sangue, come carne. Obrigado, Cocytus. Esse machado chupa sangue, come carne, parece fácil de manusear, mas um tanto impreciso. Mas creio que deve ser capaz de golpear a Shalltear, que abandonou qualquer defesa. Como eu mencionei anteriormente, toda a luta foi como Ain-sama planejou. Eu estou admirado com tamanha destreza. O Ain-sama deve ter previsto todos os possíveis desenvolvimentos. Sua percepção é surpreendente, como esperado daquele que reuniu todos os seres supremos. Com toda a sinceridade, ele provavelmente poderia governar Nazarick facilmente sem nós. Mas isso me deixa insatisfeito de algum modo. Não bastasse suas extraordinárias habilidades como usuário de magia, ele ainda é um ótimo guerreiro. Que grande inspiração! Mas mesmo diante disso, a batalha ainda não está decidida, não é? Ain-sama ainda está em desvantagem em relação a Shalltear, em termos de HP, eu quero dizer. Albedo simplesmente sorriu diante das palavras de Demiurgo, pois ela estava certa da vitória de Ains. Isso não será um problema. Ah, não é? E posso saber por quê? Porque aquele homem é Ain-Zongon, nosso governante e líder supremo. No instante em que ele declara que conquistará a vitória, não há dúvida de que ele irá alcançá-la. De volta ao campo de batalha, cada ataque tirava um naco de sua HP. Os ataques de Shalltear restauravam sua HP, mas o dano que Ains desferia com cada golpe era o suficiente para anular toda a vida que ela recuperava. Mesmo assim, Shalltear não parava e continuava drenando a vida de Ains, transformando isso em algo como um jogo de gato e rato. Toda vez que o machado acertava Shalltear, parecia que cortaria sua armadura em pedaços. Ela sentia os ossos quebrando e carne se rasgando em todo o seu corpo. No entanto, sempre que ela empurrava sua lança, que causava danos certeiros graças a uma habilidade, ela podia sentir os ossos fragmentando sob seus ataques. Essa sensação... Então ainda consigo ganhar com esse tanto de HP? A alegria inundou o coração de Shalltear quando ela sentiu que ainda havia uma chance de vitória. Se eles continuassem trocando golpes, isso poderia dar certo. Depois de abandonar todos os pensamentos de defesa, Shalltear se jogou de todo o coração na ofensiva, pensando apenas em ver qual deles cairia primeiro. Shalltear, tão cheia de ansiedade, finalmente sorriu quando viu uma luz aparecendo na escuridão. Isso porque ela estava calculando a taxa de esgotamento de sua HP. Quanto mais ela ficasse aflita, maior seria sua alegria. Shalltear riu e continuou rindo mais ao ferir e ser ferida. Ain-sama, parece que o senhor vai ficar sem HP primeiro. A diferença na nossa vida será o que determinará a vitória e a derrota. Mas então,
Algo jogou um balde de água fria no orgulho de Shalltear. Foi uma simples frase proferida por Ainz. Você acha mesmo? Shalltear compreendeu sua tolice ao ouvir a voz do instigador que a usurpara e controlara o progresso de todos os acontecimentos que desenrolaram até agora. Impossível. Não tem como ele fazer alguma coisa agora. Como Ainz pretendia mudar essa situação? Shalltear não sabia como ele faria isso, mas a voz de uma terceira pessoa esclareceu suas dúvidas. Mamão, Gonitia, o temporizador está pronto. Era a voz de uma garota. Ela nunca tinha ouvido essa voz antes, que parecia ser a de uma mulher fingindo ser uma criança. Não, isso lembrou Shalltear de uma voz feminina que ela tinha ouvido antes. Se aquela mulher tivesse forçado sua voz de forma diferente, provavelmente teria soado assim. E aí, o que acha que significa o temporizador estar pronto? Envolvido em trocar golpes com seu inimigo, Shalltear não tinha ideia do significado da pergunta. Um olhar de perplexidade apareceu em seu belo rosto. Se tudo o que aconteceu até agora foi como planejei, significa que o tempo que passou também estava dentro dos meus cálculos. Então vamos, me diga, o que acha que significa o temporizador está pronto? O machado nas mãos de Ainz desapareceu, tornando-se um escudo branco como antes. Com seu escudo branco e armadura do mesmo material, Ainz se assemelhava a um paladino branco. O escudo tilintou com força enquanto desviava o ataque da lança Spjut. Considerando seu modo de luta, Ainz provavelmente tinha voltado para a defesa devido àquela voz feminina, mas Shalltear não conseguia entender o porquê disso. Quando ele ficou na defensiva, a voz de Ainz chegou aos ouvidos de Shalltear em meio ao seu choque mental. Eu preciso mesmo dizer, a batalha acabou e a vitória foi decidida. O quê? Mas como? Shalltear ainda estava com cerca de 25% de sua HP. Como a vitória havia sido decidida? Shalltear queria gritar, mas ela não podia. Magias de nível super não podem matar você em um único ataque, ainda mais quando você está com a HP cheia. Então tudo o que eu precisei fazer foi reduzir até onde pudesse. As nossas indas e vindas de agora a pouco só serviram para esgotar seu HP. O quê? Ah... Shalltear atacou desesperadamente, tentando calar seu oponente e bloquear o conhecimento de sua derrota iminente. Os choques de metal contra metal soaram ininterruptamente. O intervalo entre eles era menos de 1/10 de segundo. Os ataques contínuos de Shalltear atacaram Ainz como uma tempestade. No entanto, Ainz ordenadamente os bloqueou com uma velocidade inimaginável. Tão hábil era ele que parecia poder ficar debaixo de uma grande cachoeira e não se molhar. Enquanto bloqueava os ataques sem esforço, ele continuou. É verdade que eu sou inferior a você em termos de capacidade bruta de luta, mas minha defesa mágica é bem superior. Então, acho que já entendeu, não é? Estou prestes a fazer meu checkmate, Shalltear. Só resta você rezar para meus cálculos estarem errados. Sabendo que sua derrota estava à espreita, Shalltear continuou sua série de ataques frenéticos. Embora suas feições estivessem distorcidas, sua beleza não diminuíra. Em face disso, Ainz fez sua jogada final. Apesar do que ele dissera a Shalltear, seu plano não fora tão bem quanto ele pretendia. Para começar, a magia de nível super era uma habilidade e não consumia mana. No entanto, ainda era uma forma de magia. Por isso, ele não podia conjurá-la enquanto estivesse transformado em guerreiro. Uma vez que ele dissipasse a magia de transformação de guerreiro, ele não seria capaz de equipar sua armadura e escudo, pois cairiam diante dele, e isso o tornaria extremamente vulnerável aos ataques de Shalltear. Se ela decidisse usar uma habilidade de algum tipo, ele poderia não ser capaz de garantir a vitória com a magia de nível super, e isso significaria a derrota de Ainz. Contudo, não havia outro modo se ele quisesse alcançar a vitória. Ainz repassou brevemente o tempo de suas ações. Primeiro, ele iria dissipar a transformação de guerreiro, e então usaria um item de dinheiro. Ainz sorriu. Ele nunca tinha sido tão volúvel com o gasto de itens em seus dias no jogo, mesmo quando jogava contra outros jogadores em Yggdrasil. Essa era a diferença entre um jogo e a realidade, entre entretenimento e sobrevivência. Agora! Ele bloqueou o ataque diagonal de Shalltear com o escudo de seu amigo, e então olhou para ela. Ele dissipou a transformação de guerreiro e ativou a magia de nível super.
O mesmo círculo mágico de antes apareceu mais uma vez, e ele se preparou para quebrar o item em forma de ampulheta. Mas no último instante ele hesitou. Isso porque uma onda de culpa o inundou. Culpa por assassinar uma NPC que seu amigo havia criado com tanto esmero. E sua hesitação foi um erro fatal. Shalltear não perdeu essa abertura. Ela anotou o item na mão de Ainz e empurrou sua lança-spit aprimorada com uma habilidade. Seu plano era destruir a mão de Ainz. Tendo dissipado sua transformação de guerreiro, Ainz não poderia evitar o ataque de Shalltear. Mas então, Shalltear sentiu algo. Assim que a lança-spit estava prestes a destruir o item, ela sentiu um calafrio na espinha, uma hostilidade sem igual. Alguém hostil aparecera ao lado de Shalltear, então obviamente ela não podia ignorá-lo. Shalltear desviou os olhos de Ainz para ver quem era esse inimigo. E então, ela notou que não havia ninguém. A magia de Ainz criara uma extensão de deserto de 200 metros de largura. Não havia ninguém ao lado de Shalltear e Ainz. A hostilidade que ela sentira naquele momento não estava em lugar algum, como se ela estivesse sonhando acordada. Essa habilidade foi... Shalltear exclamou quando recuperou os sentidos, mas já era tarde demais. A ampulheta quebrou, reduzindo o tempo de conjuração da magia de super nível para 0. Fallen down. Com essas palavras, um clarão brilhante irrompeu entre eles e engoliu tudo. Shalltear podia sentir seu corpo se desintegrando em um calor indescritível. Seu braço direito carbonizado se desfez em pó, enquanto a lança-spit caiu lentamente no que provavelmente era o chão nesse mundo sem cor. Seu rosto estava ressecando devido ao calor, e tudo que ela podia ver diante dela era uma brancura sem fim. Sua garganta estava seca. Na verdade, ela não sabia se sua garganta também tinha sido incinerada, então era difícil falar. Ainda assim, havia uma coisa que ela tinha a dizer. Shalltear Bloodfallen sintetizou as últimas reservas de sua vitalidade para enaltecer Ainz. Vida longa, Ainz Ongon-sama. Verdadeiramente és o mais poderoso dos seres supremos de Nazarick. Esse foi seu sincero respeito pelo ser todo-poderoso que reuniu os 41 seres supremos. A onda de calor pareceu queimar suas amarras, embora seu corpo não pudesse se mexer. Ela se sentiu inimaginavelmente livre. Alguém que não deveria estar lá apareceu na consciência de Shalltear que se desintegrava. Esse alguém foi a pessoa que permitiu que esta vitória ocorresse. Um morto-vivo poderia ignorar praticamente qualquer forma de efeito que afetasse a mente. No entanto, havia certas habilidades que produziam efeitos semelhantes, mas que não eram contadas como tal. E essa pessoa havia usado tal habilidade. Shalltear sorriu e então suspirou. Sua baixinha. Com satisfação em sua voz, Shalltear desapareceu no branco que englobava seu mundo. Enquanto isso, não muito longe dali, Aura dissipou sua habilidade, chamada Olho no Céu. Seus lábios antes rosados voltaram ao normal. Havia um olhar de aborrecimento em seu rosto enquanto ela começou a repreender alguém que não estava lá. Sua idiota! Como pôde deixar ser controlada mesmo sendo uma morta-viva? Isso foi burrice sua. Há algo de errado, Netia? Não, não é nada. Mari olhou para onde Aura estava olhando. Havia floresta em todas as direções, e mesmo situados em um penhasco pouco acima da copa das árvores, apenas uma extensão verdejante era vista. Ainda assim, ele pôde adivinhar o que Aura estava observando até agora, dado o olhar que ela tinha no rosto. Ela deveria estar observando a batalha entre Shalltear e seu mestre. Por ser uma Ranger, sua irmã mais velha, Aura, poderia usar uma habilidade para expandir seu corpo de visão até cerca de 2 quilômetros. Foi por isso que ele e sua irmã estavam vigiando os arredores com a ajuda dos cadáveres de olhos. Então, a batalha já foi decidida? Ah, sim. O Ainz-sama venceu, então relaxa. Ah, sim. Foi o que eu achei também. A silhueta de Ainz-sama, um ser que nem mesmo a guardiã mais forte pôde derrotar, apareceu na mente de Mari. Era uma conclusão sensata. Como poderia aquele que liderou os seres supremos ser derrotado? Então, Netia, devemos ir recolher o equipamento da Shalltear? Aura considerou o que viu antes de terminar sua habilidade. Não, o Ainz-sama já deve ter recuperado tudo. Vamos embora. Essa foi a ordem. Mari sabia que sua irmã estava de mau humor.
Então ele não disse mais nada, mas simplesmente obedeceu executando seus comandos. A melhor amiga de Aura tinha sido mentalmente controlada e obrigada a apontar sua lança para o amado mestre, a quem todos haviam jurado lealdade. Sua execução era o resultado esperado de tal curso de ação, mas ela ainda se sentia chateada com isso.